Em nosso estudo de hoje, é a lição 108 do livro Palavra da Vida Eterna, Paz em Casa. E em qualquer casa onde entrardes, dizei antes, paz seja nesta casa. Palavra de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 5. Compras na terra o pão e a vestimenta, o calçado e o remédio, menos a paz. Dar-te-á o dinheiro, residência e conforto, com exceção da tranquilidade de espírito. Eis porque nos recomenda Jesus, venhamos a dizer, antes de tudo, ao entrarmos numa casa, paz seja nesta casa. A lição exprime vigoroso apelo à tolerância e ao entendimento. No limiar do ninho doméstico, unge-te de compreensão e de paciência, a fim de que não penetres o clima dos teus, afeição de inimigo familiar. Se alguém está fora do caminho desejável, ou se te esgotam arranjos caseiros, mobiliza a bondade e a cooperação para que o mal se reduza. Se problemas te preocupam ou apontamentos te humilham, cala os próprios aborrecimentos, limitando as inquietações. Recebe a refeição por bênção divina. Usa as portas e janelas sem estrondos brutais. Não movas objetos de arranco. Foge à gritaria inconveniente. Atende ao culto da gentileza. Há quem diga que o lar é o ponto de desabafo, o lugar em que a pessoa se desoprime. Reconhecemos que sim, entretanto isso não é razão para que ele se torne em praça, onde a criatura se animalize. Pacifiquemos nossa área individual para que a área dos outros se pacifique. Todos anelamos a paz do mundo, no entanto é imperioso não esquecer que a paz do mundo parte de nós. É interessante, gente, a gente analisar esses textos, né? Mais uma vez, Emmanuel está falando para a gente do convívio em casa, na família. Ele vai usar aqui algumas informações que a gente fica assim, pô, será que ele está falando, por que ele está falando de maneira tão direta assim da nossa casa? Por exemplo, quem nunca dentro de casa abriu uma porta e uma janela com um estrondo brutal? Ficou na bronca e bateu a porta. Ou então moveu objetos de arranco. Você perde um pouco a paciência, aquilo está pesado demais, você puxa com força demais. Ou então entra numa gritaria. Né? Ele fala aqui, ó, recebe a refeição por bênção divina. Gente, todas as famílias do mundo têm experiência dessa. Tá? Então a gente fica assim, ó, opa, não é um privilégio da minha família, não. Até o Emmanuel, para estar falando dessa maneira, ele presencia e já deve ter vivenciado, e agora reencarnado ele deve estar passando também por situações, porque isso é característica aqui do nosso mundo. Né? O que ele está pedindo a gente aqui é para que a gente observe a partir de agora como é que é o nosso comportamento dentro do lar e que a gente possa estar fazendo o que for possível para trazer paz para o nosso lar. Ele começa dizendo, ó, você consegue com o dinheiro comprar pão, vestimenta, residência e conforto. Mas a paz a gente não consegue comprar com dinheiro, a tranquilidade de espírito não consegue comprar com dinheiro. Então, o que ele fala para a gente aqui sobre a paz? Ele fala que a paz ela vai ter, no primeiro momento aqui para análise do nosso texto de hoje, apelo à tolerância e ao entendimento. Primeiro, aprender a tolerar. Tolerar a pessoa que é muito diferente de você. E entender também aquela situação. É claro, isso vai começar no relacionamento pai e mãe, que quando a gente vem para cá, para esse mundo, a gente já nasce numa estrutura hierárquica, quem manda são eles. Né? Depois no relacionamento com os filhos, com os irmãos, entre os filhos, né, os irmãos, também vai ter essa disputa por dinheiro, vai ter momentos em que a gente vai estar exercitando pela primeira vez a maneira como a gente vai buscar os nossos direitos. Então, já ouvi de psicólogos que as brigas, entre aspas, desde que não descambe para caminhos graves, essas brigas elas são salutares, porque elas estão dando primeiro noção de justiça, falando, não, peraí, você tem a sua parte, eu tenho a minha. Por que ficou com a parte maior? Por que só ele que lava a louça e eu não? Um dia um lava a louça, outro dia o outro. Um dia um varre o chão, outro dia o outro. Então, esse tipo de discussão, ele vai existir, vai ser acalorado, vai estar acompanhado algumas vezes de batida de porta, empurrar móvel ou falar mais alto, vai estar. Mas o Emmanuel vem convidando a gente aqui. Quando a gente chegar ao ponto de
tolerância e entendimento, né? Aí você vai falar assim, peraí, tolerância, tá bom, eu tolero meu irmão, mas é ele que não quer fazer a coisa da maneira certa, ele quer deixar que eu faça o tempo todo, né? Como é que eu vou fazer? Eu fico na minha, tá? Eu vou tentar nesse momento fazer minhas orações, eu vou tentar mostrar de maneira pacífica que aquilo está sendo injusto, porque, gente, o Emmanuel fala sobre isso aqui, a paz parte de nós. O que acontece? Se eu aprender a ser uma pessoa explosiva para resolver meus problemas dentro de casa, eu vou querer ser explosivo na rua também. Vai acontecer o que acontece na violência urbana. Ah, pá, estacionou o carro daquela maneira, eu não gostei, vou lá e tiro a vida da pessoa. Ou então agrido fisicamente, ou então destruo o patrimônio dela. É esse o objetivo? Aliás, essas 3 condutas que eu falei, elas são catalogadas como crime no nosso Código Penal, passível da pessoa responder e até responder com a sua liberdade. O exercício de direito das próprias razões, né? Exercício arbitrário das próprias razões. Eu vou agir daquela maneira. E até que na Terra a gente tem uma postura que a gente vai observando desde cedo, né? Aquela coisa do olho por olho, dente por dente de Moisés é muito esquecida aqui na Terra, porque olho por olho, alguém parou no trânsito e me xingou. Olho por olho seria o xingar também. A pessoa normalmente não xinga, a pessoa quer fazer uma coisa mais grave. Ah, você me deu uma, eu vou te dar 3, 4. Fugiu do olho por olho. E nessa brincadeira um tira a vida do outro, um faz atrocidades aí, barbaridades, em pleno século XXI, demonstrando que o ser humano ainda precisa de muito aprendizado ainda dentro do amor. Mas tudo vai começar dentro do ninho doméstico. Então ele fala para a gente, vamos procurar compreensão e paciência, a fim de que não penetres o clima desse relacionamento a feição de inimigo, né? A gente não está aqui diante de inimigo. Se alguém está fora do caminho desejável ou se te desgostam arranjos caseiros, mobiliza a bondade e a cooperação para que o mal se reduza. É claro que a gente vai chegando a um ponto, né, de que hoje eu falo para minhas filhas tranquilamente dentro de um processo educativo. Procura tomar esse caminho. Minha filha, você não tomando esse caminho, o problema vai ser seu. Você que vai encontrar aí da lei de causa e efeito aí um montão de consequência. O que eu posso fazer? Foi o caminho que você escolheu. Aliás, quando você virar para mim lá no futuro, você não me orientou. Como não orientei? Eu falei e você, dentro da sua rebeldia, você insistiu em fazer dessa maneira. É o teu caminho, vamos respeitar, ué. A gente fica de uma maneira, né? Por exemplo, até na escolha de profissão. Eu conheço pessoas que escolheram profissões que não são as mais visadas aí dentro do mercado de trabalho, as mais desejadas, as mais competitivas, não são. E que, inclusive, nem por isso deixaram de ser grandes profissionais e chegaram à posição de destaque dentro da profissão que escolheram. Então, eu vou ficar aqui, só pode ser a profissão tal. Não, deixa ela fazer uma profissão que ela quiser. Deixa ela fazer o que ela quiser. Agora já vou alertando, falar, o mercado de trabalho costuma ser assim, mais fechado, mais aberto. Você quer fazer? Aí você vai, a semeadura é livre, você vai colher o que você está plantando. Outra coisa que a gente fala com os filhos aqui dentro de casa, né? Olha, em momento nenhum você está enganando a mim, você está enganando a você mesmo. Está tirando nota baixa, está sendo aprovado ali sempre nos limites, a vida vai te cobrar depois. Quando você precisar de fazer alguma conta, algum cálculo, não sabe fazer, por quê? Porque não aprendeu. Então, a gente vai procurando ter compreensão, paciência, tolerância, entendimento, e eu vou até que usar como referência um professor que eu tive na minha época de faculdade. Ele falava assim, as aulas, em primeiro lugar, né, as aulas dele eram super disputadas. Vinham alunos de todos os períodos assistir a aula dele. Ele era uma pessoa muito boa para preparar para concurso, com informações, uma cultura espetacular. E ele falava, olha, na minha aula eu procuro esgotar toda a matéria. Na hora de cobrar, eu não sou rigoroso na minha cobrança. Se a pessoa não tiver aprovação, eu passo um trabalho para poder aprovar. Olha, eu não vou deixar de aprovar, não. Se você não estudar a minha matéria, a própria vida vai te reprovar, você que vai estar perdendo. Então a gente vai desenvolvendo essas tolerâncias e vai procurando amar a nossa família, buscando o recurso da oração,
fazer refeições juntos, estar sempre reunidos em Cristo. Que Ele nos abençoe hoje e sempre.